Ah, o Homem-Aranha. Quem que não gosta do Homem-Aranha, né? Eu não gosto do Homem-Aranha. Você é patético. Eu já li muitas histórias do Homem-Aranha. Várias maravilhosas, outras horríveis. Mas, em geral, o Homem-Aranha é um personagem maravilhoso. O melhor personagem que tem na ficção. E tem uma história que eu quero muito falar sobre ela. Então esse é o assunto de hoje. Eu vou resumir e analisar. A história começa numa briga entre o Homem-Aranha e o Duende Verde. Onde, bem que já tá no meio da briga e tal, já tá no final, o Homem-Aranha vai lá e amassa o Duende Verde. Enfim, ele vai pra casa de olho roxo. A tia May tá pra fazer mudança. E enquanto o Peter tá dando aula, ele recebe uma ligação do cara do cemitério lá. E disseram que a lápide do tio Ben foi quebrada. Aí o Peter recebe uma ligação, o cara falando que sabe quem é o Peter Parker e tal. E a primeira coisa que o Peter pensa é a tia May, a Mary Jane. Ele nem liga pra identidade secreta, ele só coloca. Ele só vai, ele nem coloca o traje. Ele chega lá, cadê a tia May? A tia May não tá lá. Aí a primeira coisa que ele pensa é: Mary Jane, eu vou te tirar da cidade. Ele tira a Mary Jane da cidade, show. O Peter direto liga pra Gata Negra pedindo ajuda. Ela tá em outro canto do planeta, mas vai pra Nova York pra ajudar o Peter. E depois ele vai interrogar o Norman na cela dele. E o Norman tá todo tipo: será que fui eu? Será que não fui eu? E por que eu esconderia a sua identidade secreta? Então o Peter vai pedir ajuda pra quem? Pros Vingadores, óbvio. Só que lá ele tem uma grande briga lá com o pessoal e acaba não recebendo ajuda de ninguém. Aí ele vai falar com o mafioso lá pra pedir ajuda e, bom, ele fala pra ele ver o Electro. O Electro lá tá num bar, num lugar ali, uma mulher que consegue trocar de forma. E, bom, quando eles estavam prestes a fazer coisas, o Homem-Aranha aparece. Logo eles já começam uma batalha. E, bom, o Electro tinha roubado dinheiro com o Abutre. E o Abutre precisava desse dinheiro pra alguma coisa que a gente ainda não sabe. No meio da briga, o dinheiro acaba sendo jogado por aí e eles acabam perdendo toda a grana. E na batalha, meio que o Peter é eletrocutado e acaba desmaiando. E quando os médicos vão pegar o Peter, eles vão lá, colocam ele no hospital e uma mulher vai lá e tira a máscara dele. Oh meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Bom, o rosto dele tava tão amassado, mas tão amassado que era impossível alguém conseguir reconhecer o cara dele. Mas beleza, ele tá lá todo ferrado no hospital e chega o Abutre numa roupa muito maneira pra tentar sequestrar o Peter. No sequestro a gente descobre que todo o dinheiro que o Abutre tinha roubado era pra salvar a vida do neto dele. Aí ele percebe que o Peter é só um Zé Ninguém, nenhum conhecido. E, bom, ele solta ele ali no ar pro Peter morrer. E de repente, pum, Gata Negra aparece. A Gata Negra luta contra o Abutre, vence ele. E, bom, a Gata Negra acaba falando: tá, eu vou te dar algumas joias assim, aqui pra você ter seu dinheiro aqui. Aí os mafiosos fazem um interrogatório com o Abutre e o Electro e torturam os dois. E, bom, o Peter já tá na casa dele. E, bom, a Gata Negra tá cuidando dele enquanto a Mary Jane já tá voltando pra Nova York pra ver o Peter. E no jornal, no Clarim Diário, o Jameson recebe algumas fotos do Peter Parker lá internado, só que não dá pra ver que é o Peter nas fotos. Show! Aí a Mary Jane chega lá, tá a Gata Negra lá, cuidando do Peter. E, bom, tem uns entendimentos aqui e ali e, bom, a gente descobre que o Peter e a Mary Jane estão bem sem dinheiro. Beleza, aí o Homem-Aranha tá passeando por aí pra tentar arranjar alguma coisa pra fazer, ou sei lá, procurar a tia May. E aparece um cara e falou: você tá passeando aí? Então você me ajudar aqui pra eu arrumar meu carro aqui, trocar o pneu? Mas eu senti o de aranha do Peter começa a tocar e o cara fica lá enrolando, querendo sair dele de baixo. O Peter vai lá e joga o carro do cara longe. E o que era isso? Era o Dr. Octopus. O Dr. Octopus estava atacando as pessoas, andando por aí, que nem um maluco sem camisa. E, bom, o Peter tava salvando as pessoas e deu uma só no Dr. Octopus, já desmaiou ele direto. Mas na verdade não era bem isso não. O Dr. Octopus estava sendo controlado, que tá com um controle mental lá, umas maracutá esquisita ali, onde era coisa da polícia ali. Apareceu um bando de policial ali que tava monitorando, né, o Otto Octavio, mas eles também queriam uma recompensa do Jameson. Aí eles foram pra cima do Homem-Aranha. O Homem-Aranha não é bobo nem nada, acabou fugindo, mano. Aí a gente descobre que a Mary Jane tá armada, caso alguma coisa aconteça com ele.
Aí do nada, lá no jornal, aparece o Homem-Aranha. Ele vai falar com o Jameson que tá pronto pra mostrar a identidade secreta dele. Ele vai lá, e esse mano aí? Mas, na verdade é só mais um fingindo ser o Homem-Aranha pra conseguir a recompensa. Meio que o Jameson já acostumou com isso, ou seja, tá acontecendo bastante. Aí o Peter vai lá na prisão dar mais uma interrogada pro Osborn e ele realmente mostra que não é um cara de confiança. E bom, o Peter vai pros X-Men pra tentar saber o que aconteceu com sua tia, porque tem uma X-Men lá onde consegue prever o passado, o futuro, não sei, não leio X-Men. Essa X-Men falou: Peter, a sua tia morreu. E aí a cena corta pra um leilão. E o que tá sendo vendido nesse leilão? O simbionte Venom. O Ed Brock tá leiloando o simbionte pra pegar esse dinheiro e jogar na caridade. Já que ele viu um filme que mudou a perspectiva de vida dele. E aí quando pensa que vai ficar bom, acabou a história. Acabou a história. E aí tá lá escrito: leia Homem-Aranha, Herói da Resistência, pra saber o resto. Mas eu quero agora! Mas tá, comprei o Homem-Aranha Herói da Resistência e tem o resto aqui pra contar. A história começa 2 semanas depois. Aí o Peter, ele meio que vai numa... Ele vai usar o banheiro de uma lanchonete, só que tem que comprar pra poder usar a lanchonete. E ele dá uma conversinha com a moça lá que trabalha lá. E bom, a gente descobre que na verdade ela é a genra do Abutre. Aí depois a gente vai pra casa do Peter, ele meio que não tá aceitando que ela morreu ainda. E bom, depois corta pro Ed Brock, onde tá mostrando ele vendendo pra um cara chamado Ângelo Fortunato. Na real, o Ângelo é o filho do comprador, porque o comprador, ele achava que o filho dele é um Zé Bunda ali, e que ele queria que ele fosse alguma pessoa na vida. E bom, ele vai ganhar esse simbionte pra ser alguma pessoa na vida. Mas aí tem meio que uma festa entre os ex-alunos do colégio Midtown. E o Peter foi chamado. E aí ele falou um negócio que eu acho muito engraçado. Quer saber? Até que foi bom vir aqui. Eu gostava de muito mais gente do que eu imaginava. E aqui sobre aqueles caras que transformavam minha vida no inferno, foi ótimo esfregar uma top model na fuça deles. Do nada, pium, aparece o Venom ali. Só que não é o Venom. É o Ângelo Fortunato usando o simbionte. E acontece uma briga ali, uma grande briga, e esse cara acaba matando bastante gente. E bom, o Peter fica pé da vida depois de um soco fatal que ele tomou. E ele vai lá e começa a meter a porrada no Ângelo. Até que uma hora o Ângelo resolveu começar a fugir. E o simbionte resolveu soltar ele no ar e ele morreu, acabou, é isso. E caso você não saiba, o Ed Brock é um suicida. E bom, o Ed Brock foi lá e quando ele viu isso, ele só cortou os pulsos dele fora. E bom, o Peter pensa: eu tenho que dar um jeito de acabar com essa recompensa que o Jameson colocou. Vou acabar logo com isso. Então ele vai lá e forja fotos do próprio filho do Jameson, o John Jameson, como Homem-Aranha, pra enganar ele, pro Jameson parar com essa oferta. Peter recebe dinheiro, né, que é um dinheirão. Ele fica pensando o que ele vai fazer com isso. Sabe pra onde ele deixa esse dinheiro? Pra genra do Abutre. Pra poder pagar o tratamento do filho do neto do Abutre. E bom, o Peter recebe mais uma ligação do cara falando que sequestrou a Tia May e tal. E aí nós temos um flashback do Tio Ben. E bom, esse flashback é o Peter se preocupando se o Tio Ben e a Tia May vão morrer enquanto ele ainda estiver ali. E o Tio Ben falando pra ele não se preocupar e que, bom, ele vai viver pra sempre. Sabemos que não. E aí também nós temos outro flashback da morte da Gwen. Sabe a Gwen Stacy, que ela caiu do prédio e tal? Foi uma tristeza essa história. Enfim, aí nos mostra o Peter passeando na rua. E nesse passeio ele encontra o Mac Gargan e fala: oi Peter, eu sequestrei sua tia.
Peter vai lá, já joga ele na parede direto, ele vai lá, cadê minha tia? Então prova que ela tá viva, não sei o que, sei que lá. Entendeu? Já vai pra agressão. E bom, eles vão ter uma conversa. Ele fala que ele sequestrou a tia dele porque o Duende Verde mandou e tal, uns pim, pom, tal coisa que eu quiser. Então essas paradas aí. Também fala que se o Peter soltar o Duende, ele vai levar até a tia dele. Quando o Peter tava indo pra casa, ele encontra um aluno seu da escola, pedindo ajuda pra poder estudar. É uma cena pequena e fofa, eu gosto disso. Aí, finalmente, o Escorpião chega na casa dele e aparece o simbionte lá, falando que quer se unir ao Escorpião, Mac Gargan. Aí depois tem o Peter se culpando na lápide do Tio Ben, sabe? O Tio Ben ter morrido. E depois vai o Peter e a Gata Negra tentar soltar o Duende. E no final eles conseguem soltar o Duende. Só que aí, uma hora o Peter perde o Duende de vista. E quando percebe, pimba! 11 vilões do Homem-Aranha todos juntos no mesmo lugar, só pra atacar o Homem-Aranha e a Gata Negra. Só o Escorpião que não apareceu porque chegou atrasado. E cara, foi uma briga isso aí. E em certa hora, a Felícia já derrotada, pum, aparece os Vingadores. A Mary Jane tinha ligado pros Vingadores, só que o Duende foi atrás de raptar a Mary Jane. Então Peter vai tentar salvar a Mary Jane do Duende. Só que o Escorpião vai atrás e meio que vira uma pedra no sapato, e no final Peter consegue nocautear ele. Adivinha pra onde é que ele leva a Mary Jane? Pra ponte! Acontece uma grande briga lá entre o Peter e o Duende, e bom, tem uma parte onde chega o Dr. Octopus meio hipnotizado ali, e vai atacar o Osmo também, por causa que ele tá hipnotizado, ouviu a palavra Osmo, quer atacar o Osmo, não sei porquê, é uma doideira isso aí. E bom, uma hora a Mary Jane acaba dando um tiro no Duende e ela acaba caindo pelo impacto da força da arma. E bom, Peter consegue salvar ela, diferente do que ele conseguiu fazer com a Gwen, e acaba caindo um raio em cima do Osborn e do Dr. Octopus. Os dois acabam sendo eletrocutados e desmaiam. Depois que esse conflito gigante acabou, o Peter pensa, só tem mais 30 minutos pra acabar o oxigênio da Tia May, como o próprio Duende falou. Já vai morrer mesmo, mas tem um lugar onde talvez ela possa estar. Então Peter vai, que é o cemitério, perto da lápide do Tio Ben. Ele cava com a mão mesmo. E ali estava a Tia May, sã e salva. A história acaba com uma carta do Duende sendo entregue, falando que ia deixar o Peter quieto por uns tempos, ia dar uma paz pra ele. E assim se encerra Homem-Aranha, Cai Entre os Mortos e Herói da Resistência. Essa história é simplesmente espetacular. Ela é maravilhosa, tem poucos problemas. Na minha opinião, os maiores problemas são o design de Peter Parker na arte, porque olha que coisa mais feia. E também a história não focar muito no lado do Peter Parker, porque eu prefiro mais quando foca no lado do Peter Parker do que no Homem-Aranha. Prefiro mais o Homem que a Aranha. Mas em geral, essa história é perfeita. Super recomendo ler. Marvel Knights 1-12, Homem-Aranha Cai Entre os Mortos e Homem-Aranha Herói da Resistência. Leia, só leia. Ponto final. Valeu por assistir e tchau.